Canal Leitura Sonora. Livro A Filosofia Perene. Autor Aldous Huxley. Tradução de C. A. Jordana. Editorial Sul-Americana, Buenos Aires. Quarta edição Pocket, março de 1999, 1947, Editorial Sul-Americana S.A. Título original em inglês. The Perennial Philosophy. Índice. Introdução. 1. Isso é você. 2. A natureza da base. 3. Personalidade, santidade, encarnação divina. 4. Deus no mundo. 5. A caridade. 6. Mortificação, desprendimento, vida reta. 7. A verdade. 8. A religião e o temperamento. 9. O conhecimento de si mesmo. 10. A graça e o livre-arbítrio. 11. O bem e o mal. 12. O tempo e a eternidade. 13. Salvação, liberação, esclarecimento. 14. Imortalidade e sobrevivência. 15. O silêncio. 16. A oração. 17. O sofrimento. 18. A fé. 19. Deus não é burlado. 20. Tantum religio potui suadere malorum. 21. A idolatria. 22. O emotivismo. 23. O milagroso. 24. Rito, símbolo, sacramento. 25. Exercícios espirituais. 26. Perseverança e regularidade. 27. Contemplação, ação e utilidade social. Lista de obras recomendadas. Introdução. Filosofia perenis. A frase foi cunhada por Leibniz, mas a coisa, a metafísica que reconhece uma divina realidade no mundo das coisas, vidas e mente, a psicologia que encontra na alma algo similar à divina realidade, ou até idêntico a ela, a ética que põe a última finalidade do homem no conhecimento da base imanente e transcendente de todo ser, a coisa é imemorial e universal. Podem achar-se rudimentos da filosofia perene nas tradições dos povos primitivos em todas as regiões do mundo, e em suas formas plenamente desenvolvidas tem seu lugar em cada uma das religiões superiores. Uma versão deste máximo fator comum em todas as precedentes e subsequentes teologias foi pela primeira vez escrita faz mais de 25 séculos, e após o inesgotável tema foi tratado uma e outra vez do ponto de vista de cada uma das tradições religiosas em todos os principais idiomas da Ásia e Europa. Nas páginas que seguem reúne certo número destes escritos, escolhidos principalmente por sua importância porque ilustravam eficazmente algum ponto determinado no sistema geral da filosofia perene, mas também por sua intrínseca beleza e memorabilidade. Estas seleções estão dispostas sob diversos títulos e incrustadas, por assim dizê-lo, em meu comentário destinado a ilustrar e relacionar, a desenvolver e elucidar. O conhecimento é uma função do ser. Quando há uma mudança no ser do consciente, há uma mudança correspondente na natureza e a quantidade do conhecimento. Por exemplo, o ser de um menino se transforma pelo desenvolvimento e educação no de um homem. Entre os resultados desta transformação está uma mudança revolucionária no modo de conhecer e o valor e o caráter das coisas conhecidas. À medida que o indivíduo cresce, seu conhecimento toma uma forma mais conceitual e sistemática, e seu conteúdo factual, utilitário é enormemente aumentado. Mas estes valores se acham em contrapesos por certa deterioração na qualidade da apreensão imediata, por um embotamento e perda de poder intuitivo. Consideremos a mudança em seu ser que o cientista pode induzir mecanicamente por meio de seus instrumentos. Equipado com um espectroscópio e um refletor de 60 polegadas, um astrônomo chega a ser, no que concerne à sua visão, uma criatura sobre-humana, e, como naturalmente terá que supor, o conhecimento que se coloca a esta sobre-humana criatura é muito diferente, tanto em quantidade como em qualidade, de que possa adquirir um simples contemplador de estrelas com seus olhos meramente humanos. E não são as mudanças fisiológicas ou intelectuais do ser consciente com únicos afetam seu conhecimento. O que sabemos depende também do que, como seres morais, decidimos fazer de nós mesmos. A prática, segundo as palavras do William James, pode mudar nosso horizonte teórico, e pode fazer de maneira dupla, pode conduzir a novos mundos e suscitar novos poderes. O conhecimento que nunca obteríamos permanecendo o que somos, acaso seja acessível em consequências de poderes mais altos e uma vida superior, que possamos obter. Moralmente. Dizendo-o mais sucintamente, bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. E a mesma ideia expressou o poeta Sufi Jalal-ud-Din Rumi, em termos de metáfora científica, o astrolábio dos mistérios de Deus é o amor. Este livro, repito, é uma antologia da filosofia perene, mas, sendo uma antologia, contém poucas entrevistas de escritos de literatos profissionais, ilustrando uma filosofia, apenas nada dos filósofos de profissão. Isso obedece a uma razão muito simples.
A filosofia perene se ocupa principalmente da realidade una, divina, inerente ao múltiplo mundo das coisas, vidas e mente. A natureza desta realidade é tal que não pode ser direta e imediatamente apreendida. Mas sim por aqueles que decidiram cumprir certas condições fazendo-se amantes, puros de coração e pobres de espírito. Por que tem que ser assim? Não sabemos. É um desses fatos que temos que aceitar, gostemos ou não, e por mais implausíveis e improváveis que pareçam. Nada, em nossa experiência diária, dá-nos razão alguma para supor que a água está composta de hidrogênio e oxigênio. Entretanto, quando submetemos a água a certo tratamento eficaz, manifesta-se o caráter de seus elementos constitutivos. Analogamente, nada, em nossa experiência diária, dá-nos muita razão de supor que a mente do homem sensual médio possua, como um de seus ingredientes, algo que se pareça com a realidade inerente ao múltiplo mundo, ou que seja idêntico a ela. Entretanto, quando essa mente é submetida a certo tratamento eficaz, o divino elemento, de que, pelo menos em parte, está composta, manifesta-se, não só para a mente mas também, por seu reflexo na conduta externa, para outras mentes. Só fazendo experimentos físicos podemos descobrir a natureza íntima da matéria e seu poder latente. E só fazendo experimentos psicológicos e morais podemos descobrir a natureza íntima do espírito e seu poder latente. Nas circunstâncias ordinárias da vida média comum, este poder continua latente, não manifestado. Se queremos despertá-lo, devemos cumprir certas condições. Obedecer a certas regras, cuja validade demonstrou empiricamente a experiência. Relativamente a poucos filósofos e literatos profissionais existem provas de que fizessem muito por cumprir as condições necessárias para o conhecimento espiritual direto. Quando poetas ou metafísicos falam do tema da filosofia perene, fazem-no geralmente de segunda mão. Mas em cada época houve alguns homens e mulheres que quiseram cumprir as únicas condições sob as quais, conforme o demonstra a crua experiência, pode obter-se tal conhecimento imediato, e alguns deles deixaram notícia da realidade que assim puderam apreender, e tentaram relacionar em um amplo sistema de pensamentos dados desta experiência com os dados de suas demais experiências. A tais expositores, de primeira mão, da filosofia perene, os que os conheceram lhes davam geralmente o nome de santo ou profeta, sábio ou iluminado. E principalmente a estes, porque há boa razão para supor que sabiam do que falavam, e não aos filósofos ou literatos profissionais, fiz minhas seleções. Na Índia se reconhecem duas classes de sagradas escrituras, os fruti, ou escritos inspirados, autorizados por si, pois são resultado de uma penetração imediata na realidade última, e os sriti que se fundam nos fruti e tiram dele sua autoridade. O fruti diz. Shankara se apoia na percepção direta. O sriti faz um papel análogo à indução, pois, como a indução, tira sua autoridade de uma autoridade distinta de si mesmo. Este livro, pois, é uma antologia, com comentários explicativos, de passagens tiradas dos fruti e sriti de muitas épocas e lugares. Infortunadamente, a familiaridade com os escritos tradicionalmente consagrados tende a criar, não precisamente desdém, a não ser algo que, para os efeitos práticos, é quase tão mau, ou seja, uma espécie de reverente insensibilidade, um estupor do espírito, uma surdez interna ao significado das palavras sagradas. Por esta razão, ao escolher o material para ilustrar as doutrinas da filosofia perene, conforme se formularam no Ocidente, acudi quase sempre a outras fontes na Bíblia. Este sriti cristão ao qual recorre se apoia no fruti dos livros canônicos, mas tem a grande vantagem de ser menos conhecido e, portanto, mais vivido e, por assim dizê-lo, mais audível que eles. Além disso, grande parte deste sriti é obra de homens e mulheres genuinamente santos que ficaram em condições para saber de primeira mão do que falam. Em consequência, pode considerar-lhe como uma forma de inspirado fruti, válido por si, e isso em grau muito mais alto que muitos dos escritos atualmente compreendidos no cânone bíblico. Nos últimos anos fizeram-se várias tentativas para elaborar um sistema de teologia empírica. Mas, fez-se a sutileza e força intelectual de escritores como Sorley, Oman e Tenan, o esforço só obteve um êxito parcial. Até em mãos de seus mais aptos expositores a teologia empírica não é especialmente convincente. A razão, a meu ver, deve buscar-se no fato de que os teólogos empíricos limitaram sua atenção mais ou menos exclusivamente à experiência daqueles que os teólogos de uma escola mais velha chamavam os não regeneradores, isto é, a experiência de pessoas que não avançaram muito no cumprimento das condições necessárias para o conhecimento espiritual. Mas é um fato, confirmado e reconfirmado durante 2 ou 3 mil anos de história religiosa, que a realidade última não é clara e imediatamente apreendida, mas sim por aqueles que se fizeram amantes, puros de coração e pobres de espírito. Sendo assim, logo que surpreendemos uma teologia apoiada na teologia de pessoas corretas, ordinárias, não regeneradas seja tão pouco convincente.
Esta espécie de teologia empírica está precisamente no mesmo pé que uma astronomia empírica apoiada na experiência de observadores à primeira vista. A olho nu, podemos observar uma pequena, débil mancha na constelação do Órion, e não cabe dúvida de que poderia apoiar uma imponente teoria cosmológica na observação desta mancha. Mas tais teorias, por mais engenhosas que fossem, nunca poderiam dizer tanto sobre as nebulosas galácticas e extragalácticas como o contato direto mediante um bom telescópio, a câmara fotográfica e o espectroscópio. Analogamente, nenhuma teoria acerca dos indícios que possam obscuramente espionar-se dentro da experiência ordinária, não regenerada, do múltiplo mundo pode nos dizer tanto a respeito da divina realidade como pode aprender diretamente um espírito em estado de desprendimento, caridade e humildade. A ciência natural é empírica, mas não se limita à experiência de seres humanos em sua condição meramente humana, não modificada. Deus só sabe por que os teólogos empíricos têm que acreditar-se obrigados a submeter-se a tal desvantagem. E, é óbvio, enquanto confinem a experiência empírica nestes limites tão excessivamente humanos, estão condenados à perpétua frustração de seus melhores esforços. Do material que quis considerar, nenhuma mente, até brilhantemente dotada, pode inferir mais que um jogo de possibilidades ou, no melhor caso de enganosas probabilidades. A certeza, válida por si, da visão direta não pode, pela mesma natureza das coisas, ser conseguida mas sim por aqueles que estão equipados com o astrolábio dos mistérios de Deus. Se a gente mesmo não for sábio nem santo, o melhor que podemos fazer, no campo da metafísica, é estudar as obras dos que o foram e que, por ter modificado seu modo de ser meramente humano, foram capazes de obter uma categoria e uma quantidade de conhecimento mais que meramente humanas.